Mano, você já assistiu As Branquelas, né? Com certeza é um dos filmes mais icônicos de comédia dos anos 2000. Agora, imagine só. E se eu te dissesse que o filme é muito mais do que só piadas bobas e situações engraçadas? Existe uma teoria polêmica que conecta o filme diretamente ao rapper P. Diddy, e ela faz muito sentido. Pode parecer estranho, mas As Branquelas pode ser uma sátira das festas, do estilo de vida e das polêmicas desse gigante da música. Vem comigo que eu vou explicar tudo. Antes de tudo, deixa eu te contextualizar. As Branquelas é um clássico da comédia, lançado em 2004, dirigido pelos irmãos Wayans. O filme é até hoje muito querido aqui no Brasil, mas o que a maioria da galera não sabe é que ele pode estar carregado de críticas e sátiras sobre a vida de P. Diddy. A teoria é de que o filme faz referências às festas privadas e polêmicas que Diddy organizava nos anos 90 e início dos anos 2000, especialmente aquelas lendárias White Parties. Vamos licenciar essa história e ver se realmente faz sentido. Para começar, todo mundo sabe que o P. Diddy sempre foi um cara muito ligado às festas luxuosas e exclusivas, e a sua famosa White Parties, onde todo mundo só podia ir vestido de branco, eram um ponto alto do verão entre a celebridade de Nova York e Hollywood. Agora, preste atenção. Lembra da festa do branco no filme As Branquelas? Aquela festa onde todo mundo estava vestido de branco, cheia de glamour e riqueza? Pois é, muita gente acredita que essa cena é uma sátira direta às festas de Diddy. O exagero da festa no filme, com todos os personagens tentando impressionar, é uma crítica ao estilo de vida extravagante promovido pelo próprio P. Diddy. E não é só o visual da festa que faz essa conexão. Os excessos, as piadas em torno do status e da obsessão por aparências são quase um reflexo da vida do rapper naquela época. Mas não é só o estilo de vida que está sendo satirizado. Se a gente olhar mais fundo, é possível identificar que o filme traz à tona as implicações mais sérias dessa festa. É possível identificar que o filme traz à tona as implicações mais sérias dessas festas, incluindo o envolvimento com práticas duvidosas e atividades ilegais, como veremos mais à frente. Agora, olha que curioso. Por trás de toda a comédia e piadas, o enredo de As Branquelas gira em torno de algo muito sério. O filme, na verdade, trata de uma trama de tráfico humano. Os agentes do FBI, disfarçados como as irmãs Wilson, estão investigando uma rede de crimes para protegê-las. Se a gente parar para pensar, isso traz uma camada muito mais pesada para o filme. E essa ideia não vem do nada. As festas de P. Diddy sempre estiveram cercadas de boatos sobre atividades ilegais, e algumas teorias até sugerem que ele pode estar envolvido em coisas bem obscuras. É aí que o filme faz uma crítica mais séria. Por mais que as festas pareçam cheias de glamour, existe algo muito mais sombrio acontecendo nos bastidores, exatamente como as teorias em torno das festas do Diddy. E olha só, quando o filme mostra os personagens investigando uma rede de tráfico enquanto se disfarçavam em festas de elite, parece que os irmãos Wayans estavam dando uma cutucada direto no que acontecia nas altas rodas de Hollywood. Agora, vamos falar do personagem mais icônico do filme, Latrell, interpretado por Terry Crews. Ele é um cara rico, obcecado pelas irmãs Wilson, as Branquelas. Seu comportamento exagerado e sexualizado no filme é onde muita gente faz conexão com o P. Diddy. O Latrell está sempre cercado de luxo e riqueza, e seu interesse exagerado pelas branquelas pode ser uma forma de criticar como o Diddy sempre foi ligado a excessos em sua vida pessoal e nas festas. Ele representa uma caricatura do estereótipo de um homem poderoso que vê as mulheres como troféus, algo que muitos críticos associaram ao próprio comportamento de Diddy. As piadas com o personagem, mesmo que hilárias, reforçam a ideia de que o filme está tirando sarro desse estilo de vida extravagante e sexualizado, tão associado ao rapper. E não para por aí. Latrell se torna obcecado pelas personagens principais, o que só aumenta o paralelo com Diddy e seu comportamento em festas, onde ele tinha a fama de ser um predador social, entre aspas. Agora, um ponto interessante que o vídeo aborda é: por que nunca rolou uma sequência de As Branquelas? O filme foi um sucesso aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos a recepção foi mais fria e as bilheterias não foram tão boas quanto se esperava. Uma teoria que está circulando é que o filme poderia ter cutucado demais algumas pessoas poderosas em Hollywood, e talvez por isso nunca tenham feito a tão acordada continuação. E, considerando o tamanho das festas de P. Diddy e o nível de influência que ele e outros artistas tinham na época, faz sentido que esse tipo de sátira não tenha sido bem visto por todos os envolvidos na indústria. Apesar do clamor dos fãs por uma sequência, ela nunca aconteceu. Além disso, existe uma possibilidade de que o filme tenha sido boicotado por aqueles que se sentiram atacados pela sátira. Um filme mexe com figuras poderosas, é difícil conseguir o apoio necessário para seguir em frente com uma continuação. O que torna essa história toda ainda mais interessante é a quantidade de celebridades que,
supostamente participaram dessas festas do Diddy. No vídeo são mencionados nomes como Jay-Z, Leonardo DiCaprio, Beyoncé e até Justin Bieber, que, na época, tinha só 15 anos e era muito próximo de Usher, um grande amigo de Diddy. O próprio filme faz referências a figuras como Leonardo DiCaprio, especialmente na cena onde o personagem Kevin é comparado a ele. Pode parecer uma piada qualquer, mas considerando o contexto e as festas de Diddy, isso adiciona mais uma camada à sátira presente no filme. Essas referências fazem a gente pensar sobre quem mais poderia estar envolvido nessas festas e como as branquelas usam o humor para criticar essa cultura. E não é só isso. Várias outras figuras importantes da indústria do entretenimento estavam ligadas de alguma forma a Diddy na época. As festas eram frequentadas por grandes nomes e, segundo alguns boatos, muitos deles sabiam o que aconteciam, mas preferiam ficar calados. Um dos momentos mais polêmicos do filme é a cena do leilão de mulheres. Ali, as irmãs Wilson são leiloadas como se fossem objetos, e isso é colocado como um dos grandes momentos cômicos da trama. No entanto, essa cena pode ser vista de outra forma, especialmente se a gente pensar no contexto das festas do Diddy e das teorias de tráfico humano. O leilão no filme é uma representação clara de que muitas vezes acontece nos bastidores dessas festas de luxo, onde mulheres são tratadas como mercadoria. O exagero da cena é uma forma de mostrar como essa prática é absurda e ridícula, mas também é uma crítica levada à forma como mulheres são frequentemente objetificadas nesses ambientes de poder e riqueza. Ao assistir essa cena com essa perspectiva, a comédia começa a parecer muito mais sombria. As Branquelas brinca com um tema sério, mostrando o absurdo dessas práticas em um contexto cômico. Que muita gente não sabe é que os criadores de As Branquelas, os irmãos Wayans, já participaram de várias dessas festas exclusivas em Hollywood. Existem especulações de que eles usaram suas próprias experiências nas festas do Diddy como inspiração para algumas cenas do filme. Isso faz com que As Branquelas não seja apenas uma comédia qualquer, mas também uma crítica interna sobre o que acontecia nesses ambientes. Os próprios irmãos Wayans frequentavam. Eles pegaram elementos reais e colocaram de forma exagerada e cômica, mas ainda assim a crítica tá lá para quem quiser ver. E é essa camada de realidade por trás da comédia que o torna um filme tão fascinante. Quando você sabe que os criadores estavam inseridos nesse mundo, fica muito mais claro que eles ficaram mais confortáveis em satirizar e criticar as festas do Diddy. Era um mundo que eles conheciam de perto, e As Branquelas reflete essa familiaridade. As Branquelas foi um sucesso absoluto no Brasil, mas o mesmo não aconteceu nos Estados Unidos. O filme não foi bem recebido pela crítica e, ao contrário do que muitos esperavam, não rendeu tanto dinheiro por lá. Uma das razões sugeridas no vídeo é que o filme mexeu com algumas figuras poderosas demais. Isso pode ter prejudicado seu sucesso em solo americano. Hollywood é conhecida por proteger seus maiores nomes e satirizar alguém como P. Diddy, que tinha um império dentro da indústria. Pode ter sido um tiro no pé para o filme nos Estados Unidos. Por isso o filme acabou sendo mais aceito em mercados internacionais, onde essa crítica velada não tinha tanto impacto. Mesmo assim, o filme se tornou um clássico da comédia aqui no Brasil, e entre outros países, provando que, apesar das polêmicas dos boicotes, ele ainda tinha um público enorme que adorava a comédia. As Branquelas pode até parecer só uma comédia boba, mas quando a gente começa a analisar o contexto das festas de P. Diddy e as referências feitas no filme, fica claro que tem muita coisa acontecendo ali. O filme é uma sátira inteligente sobre o estilo de vida extravagante e problemático que dominava Hollywood naquela época. Agora, depois de entender tudo isso, o que você acha? Será que As Branquelas realmente foi uma crítica ao P. Diddy? Será que foi por isso que nunca teve uma continuação? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater.